Ok, então tem algo meio interessante que acontece quando você trabalha revisando tecnologia e não muita gente fala sobre isso. Você aprende bem cedo que caro nem sempre significa melhor, porque você começa a perceber pequenos sinais escondidos de confiabilidade nos produtos. Esses aparelhos tecnológicos costumam ser caros como produtos topo de linha, mas nem sempre. Isso acontece comigo o tempo todo como revisor de TVs. Mas apesar de estar sempre cercado de tecnologia de ponta, quando olho ao redor da minha própria casa, metade das coisas que eu uso não é nada disso. Algumas coisas são mais baratas, outras eu nem imaginava que iria me importar. Hoje, sem análises, só a verdade sobre quais tecnologias realmente ficaram na minha casa. Vou começar com algo que facilitou muito minha vida. O robô aspirador Mova Z60 Ultra Roller. Há muitos robôs aspiradores excelentes no mercado. Acho que já testei todos, Roborock, Dreame, Ecovacs. Muitos dos que eu testei são realmente muito bons. Os robôs fazem tanta coisa em casa hoje em dia. Eles podem cortar a grama, limpar a piscina e aparentemente até guardar a louça para você. Mais ou menos. Como pai de uma criança pequena, o essencial é limpar o chão. Vou te dar o contexto. Eu tive um aspirador robô por anos e adorava. Saía para trabalhar e voltava com o chão limpo. Era um sonho, né? Quando minha filha começou a engatinhar, parei de usar o aspirador robô. Não quis deixá-lo por perto, podendo assustar ela ou esbarrando nela enquanto ela só quer brincar no chão. Agora que ela cresceu e corre por aí, é mais provável que persiga o aspirador do que tenha medo dele. Pensamos, é hora de tentar de novo e pegar outro robô aspirador. Este era o que testávamos no estúdio. Após algumas semanas, trouxe ele para casa. O interessante é que ele supera objetos de até 8 centímetros de altura. Tem brinquedos, varinhas de fada e bonecas espalhadas pelo chão? Não sei como é com seu filho, mas aqui é assim. Ele simplesmente contorna ou passa por cima deles. Sem problema, não precisa se preocupar em arrumar a casa antes do seu robô aspirador decidir começar a funcionar. Eu sei a fama desses aspiradores e mopas juntos, quase nunca funcionam direito, né? Esse realmente funciona, por isso o trouxe para casa. O poder de sucção do aspirador é ótimo para pisos de madeira, carpetes e tapetes. O rolo da mopa renova a água em tempo real, em vez de apenas espalhar água suja pelo chão. Mas o meu recurso favorito, na verdade, é provavelmente a coisa mais boba que ele faz. O sensor Light Detection and Ranging no topo. Ele sobe e desce, passando sob sofá ou cômodas, sem ficar preso. Você só percebe a importância desse recurso ao ter um robô aspirador com ele. Agora, não imagino usar um sem isso. Agora, se você tiver interesse, vou deixar os links para isso aqui na descrição, junto com, é claro, todo o resto que aparece neste vídeo. Também vou garantir que outras recomendações de produtos que testei estejam lá. Isso fora dessa lista, meio que para cada categoria de produto. Continuando a lista, vou falar sobre o item de tecnologia mais importante da minha casa, minha cafeteira. Fui fã de Nespresso por anos e achava que era tudo o que precisava. Pequena, simples e compacta, era perfeita para mim. Mas, morando no sul da Califórnia, claro, eu tenho muitos amigos que curtem cafés sofisticados. Tipo aquele café chique que parece um kit de química na mesa. Sinceramente, não tenho paciência para fazer isso todo dia, ainda mais com uma criança pequena. Foi então que descobri o X-Bloom Studio. Essa máquina 3 em 1 possui moedor, cafeteira e balança integrados, com excelente qualidade de construção. Este não é só mais um aparelho de cozinha que quebra em 6 meses. Ela automatiza a técnica do coado, entregando o resultado sem precisar usar a chaleira manualmente por 10 minutos. Eu ainda sinto que estou tendo aquela experiência de café de qualidade sem precisar fazer toda aquela produção. Agora você pode moer seus próprios grãos usando um copinho magnético prático para pesar e moer. Você pode usar o copinho pré-embalado deles, assim faz menos bagunça. O aplicativo dele é excelente, algo raro nesse segmento. Você pode ajustar receitas, pode salvá-las, pode modificar o tempo do balão, todas essas coisas de nerd se quiser, ou pode simplesmente apertar um botão e sair andando. Também ajuda o fato de que ele fica bonito no balcão, mas ao mesmo tempo é bem minimalista. Assim, ele se mistura facilmente à cozinha, sem chamar muita atenção para si. Já que falamos de coisas que funcionam em segundo plano, vamos discutir a configuração da casa inteligente.
Uso a Apple para quase tudo, menos casa inteligente. Utilizo o Google há muito tempo e já considerei migrar para o HomeKit algumas vezes. O principal motivo de eu continuar no ecossistema do Google, mesmo que pareça bobo, é o Nest Hub de segunda geração. Agora, eu sei que esse aparelho ele tem mais ou menos uns 4 anos. Se a Apple lançasse um HomePod com tela, eu mudaria imediatamente para todos os produtos da Apple, mas eles não têm um. O Nest Hub é um dos aparelhos de tecnologia que mencionei. Não é o mais novo ou caro, mas é confiável e funciona bem. Gosto do relógio digital e de controlar minhas luzes inteligentes nele. Gosto que ele mostre a previsão do tempo e ajude a ver quem está na porta. Não é o aparelho mais novo da minha casa, mas certamente é confiável, o que é importante em termos de confiabilidade. Vou falar da minha campainha, a Google Nest, movida a bateria. Eu escolhi ela porque já estou meio que no ecossistema do Google, né? No nosso caso, não podemos furar a parede ao lado da porta por uma regra irritante da Associação de Moradores. Não podemos usar a versão com fio, então usamos a sem fio com suporte de fixação. Gostaria que a bateria durasse mais, pois preciso carregar a cada poucas semanas. Se ela durasse mais de um mês, eu ficaria bem mais satisfeito. Isso é muito para esperar dessas campainhas com câmera. O design é simples e funciona como esperado. Eu sei que existem campainhas mais avançadas e sofisticadas por aí, mas se algum dia eu mudar para o HomeKit, com certeza vou considerar essas opções. Mas por enquanto, essa aqui faz o trabalho. Agora, o Google Hub que eu uso também controla toda a nossa iluminação e eu sempre fui fã da Philips Hue. Tipo, eu tenho essas lâmpadas há tanto tempo que eu tinha que comprá-las nas lojas da Apple, lá atrás, quando só vendiam lá, acho que era por volta de 2012 ou 2013. Faz muito tempo. Ultimamente tenho tentado atualizar essas lâmpadas antigas, mas elas ficaram muito caras com o tempo. Uma lâmpada colorida custa $50, então você gasta centenas só para um cômodo. Então eu ouvi coisas boas sobre isso e comecei a dar uma olhada na Gov, e minha esposa tem insistido nisso. Ela cansou do Hue e quer opções mais divertidas para nossa filha. E depois de experimentar algumas luzes da Gov, tive um momento de alívio, porque sabia que tanto minha esposa quanto meu bolso iam ficar muito mais felizes. Não só eram muito mais baratas, mas na verdade eram muito boas. O mais importante para mim, na iluminação inteligente, sempre foi a precisão da cor e da temperatura. Por isso fiquei tanto tempo com a Hue. Lâmpadas inteligentes baratas que eu achava eram sempre feias. Azuladas, alaranjadas ou com tom esverdeado estranho. A Gov acertou na temperatura de cor, brancos corretos e preço pela metade. Comprei luminárias de chão da Gov para a sala. Ocupam pouco espaço e trazem um toque de cor ao canto. Minha filha gosta dessas coisas dinâmicas, como fitas de LED animadas. Ela costuma passar alguns minutos antes de dormir escolhendo a cor das luzes do abajur. Então ela realmente gosta delas. Mas tem um ponto negativo. Eu gostaria que eles atualizassem o aplicativo deles. É meio bagunçado e parece desatualizado, mas controlo essas luzes pelo Google e Homes. Então, não é realmente um grande problema, mas todo o resto tem sido muito bom. Design ótimo, preços justos e cores fiéis era exatamente o que eu precisava. Beleza, agora vamos falar do que costumo comentar. Algumas TVs. Não dá para fazer um vídeo sem citá-las, né? Sempre troco as TVs para testes na sala principal, mas uma delas sempre acabo recolocando na parede. Minha televisão principal na sala é a LG G3. E eu sei que a G4 e a G5 já foram lançadas desde então, mas eu realmente não senti uma grande necessidade de fazer um upgrade. A G3 é na verdade a primeira diodo emissor de luz orgânico que eu mantive permanentemente na minha sala, nesta casa. Então, de certa forma, ela tem um lugar especial por causa disso. Por anos, eu tive mini LEDs porque minha sala fica realmente muito clara durante o dia. E diodo emissor de luz orgânico simplesmente não era realista na minha cabeça, pelo menos não para aquele cômodo. Mas, há alguns anos, meus hábitos de assistir mudaram, meio que pelos melhores motivos. Ter uma filha muda tudo. Antes via televisão de dia, agora só assisto à noite, depois que ela dorme. Pensei, ok, chegou a hora de comprar uma diodo emissor de luz orgânico. Comprei a G3 cerca de um ano após o lançamento. O High Dynamic Range é incrível, o upscaling ótimo e os jogos vibrantes. Tem sido perfeito.
Ela também tem a incrível vantagem de ser brilhante o suficiente para assistir durante o dia, e faz um ótimo trabalho ao superar a maioria dos reflexos, mesmo na minha sala cheia de luz do sol. E ter uma diodo emissor de luz orgânico na parede também meio que me forçou a finalmente investir em cortinas blackout, para quando o sol está na sua pior posição, sabe? Lidando com problemas que eu já devia ter resolvido há anos. Sabia que, com a G3 instalada, só manteria uma televisão diodo emissor de luz orgânico na parede a longo prazo. Tenho televisão S diodo emissor de luz orgânico há anos, mas só consegui uma no meu espaço principal com essa televisão, e eu realmente não me vejo usando outra coisa além de diodo emissor de luz orgânico na minha sala de estar principal no futuro próximo, a não ser que fosse uma Sony Bravia nova. Essa talvez seja a única televisão de LED, pelo menos atualmente, que eu consideraria usar nesse espaço. No quarto de hóspedes estou usando a TCL QM 7K. Agora, essa é uma televisão Quantum Dot Mini LED, e essa imagem realmente não deveria ser tão boa quanto é pelo preço. Ela tem cerca de 2.500 nits de brilho, ótima para o quarto de hóspedes. Cores vibrantes, ótimo escurecimento local e contraste impressionante. O efeito blooming é quase inexistente nesse aparelho, o que impressiona. Porém, o ponto negativo é a qualidade de construção. O material será plástico em vez de metal, mas isso não afeta a imagem. Sinceramente, não me importo. Ela tem ótima aparência, mas qualidade de imagem é só parte da questão. Não sou só fã de televisão, também curto home theater. Ao longo dos anos, já tive grandes sistemas de som surround, incluindo modelos da Polk e Klipsch. Sempre tive essas caixas de som torre enormes na sala. Minha esposa odiava o visual, mas amava o som. Visualmente era um desastre total. Depois, claro, minha filha nasceu. Tivemos que nos desfazer de tudo para abrir espaço para as coisas novas do bebê. E tinha muita coisa de bebê, então as grandes torres tiveram que sair. Quero um bom som, mas minha única opção era ser o mais minimalista possível. Então, há alguns anos eu comprei a Sonos Arc. Eu já tinha ouvido caixas de som da Sonos antes e sempre fiquei, agradavelmente surpreso, mas nunca tive uma de verdade. Uma coisa que gostei na Sonos é a facilidade de expandir o sistema quando necessário. Meu instinto é querer pegar o sistema todo de uma vez. Sonos Arc no canal central, Subwoofer e Sonos One nos demais canais. Mas minha esposa sugeriu fortemente que a gente começasse só com a Arc e começasse por aí. Concordei, achando que poderia expandir depois, mas acabei percebendo que nunca foi necessário. O espaço principal da sala de estar, onde instalaríamos o sistema de som, fica ao lado de um cômodo maior. Então algumas das paredes ali são um pouco mais próximas umas das outras. O som surround 3D simulado da Sonos funcionou muito bem no nosso espaço. Acredito que se minha sala de estar fosse maior, isso teria melhorado ainda mais o sistema, mas para nós tem sido ótimo. Possui design minimalista, ótima construção, diálogo claro e música com profundidade. Filmes e séries são equilibrados e impactantes. Além disso, ela suporta Dolby Digital e Dolby Atmos. Apesar de ter sido ótima, ultimamente quero mudar um pouco. Testo várias soundbars no estúdio, mas nenhuma com design realmente minimalista me fez querer trocar. Quero algo menos tradicional que aquela soundbar grande comum. Ouvi as TCL Z100 em um evento de prévia e estou muito interessado nelas. Elas meio que permitem simular uma configuração Dolby Atmos de verdade, sem precisar daquele monte de caixas tradicionais ao redor. E sem precisar ter um monte de caixas de som espalhadas pela casa toda. Essas caixas podem ser colocadas em qualquer lugar e se calibram sozinhas. É isso que eu gosto. Estou realmente ansioso para passar mais tempo com elas. Se eu conseguir colocar as mãos nelas em breve, talvez eu faça um vídeo para vocês com a minha experiência completa sobre a TCL Z100. Certo? Então é isso. Esse é basicamente o principal tipo de tecnologia que ganhou um lugar permanente na minha casa. Eu não queria que esse vídeo parecesse que eu estava tentando vender alguma coisa, ou exagerar, ou simplesmente tentar te empurrar algum produto. Essas são apenas coisas que funcionam para mim. Tenho robôs que lidam com o caos de uma criança pequena e mantêm minha casa limpa. Tenho uma cafeteira que me faz sentir chique, como se tomasse café com o dedo mindinho levantado, mas na verdade economiza muito tempo. Tenho algumas TVs que são melhores do que deveriam. Tenho várias tecnologias tão confiáveis que as uso diariamente sem nem perceber.
Ao revisar tecnologia, você aprende o que vale a pena manter, e estou realmente muito satisfeito com o que tenho. Novamente, os links para tudo vão estar na descrição. Me diga nos comentários o que tem no seu setup e qual é aquele item de tecnologia que você absolutamente ama e não consegue viver sem. Eu adoraria saber o que é. Talvez você possa me apresentar algo que eu nunca ouvi falar ou nem mesmo pensei a respeito. Mas até lá, muito obrigado por assistir e como sempre te vejo no próximo vídeo.